Bom, eu sou a Tainara, conheci o Ben com 16 anos no ensino médio, né? Desde então a gente tá junto. Com 3 anos mais ou menos a gente deu uma separadinha pra ver se é isso mesmo que a gente queria, mas a gente viu que a gente queria. E a gente tá junto há 14 anos, né? 14 anos já. 14 anos. Eu sou o Ben, tô com 30 anos agora. Estamos juntos há 14, então praticamente metade da minha vida eu tô com ela, né? Então, e ela vai fazer parte de uma fase da minha vida muito importante, então isso tem muito valor, né? A gente se conheceu no ensino médio, mas eu acho que já estava escrito, eu acredito muito nisso. O nosso desejo de ter um filho já nasceu ali desde o começo, desde quando a gente decidiu ficar junto, né? A gente estava conversando esses dias e tem até cartas onde a gente dizia, né, escrevia ali que a gente queria ter uma família, queria fazer a família crescer, porque queria uma família grande, né? Então... Tinha o nome, a Isabela, que seria Isabela na época. Agora não vai ser mais, mas na época era. Então, praticamente todas as cartas que a gente tinha, eu tenho um monte guardada, falava sobre ter a Isabela e um bulldog inglês. Era basicamente isso. Então já vem mandando pro universo. Há 14 anos. Eu não queria muito casar, né? Ele falava que queria casar, eu dizia assim, não, né? Mas até que não conseguiu fazer eu casar. Mas filhos eu sempre quis ser mãe. E quando começou a chegar perto dos 30, eu comecei a ficar mais nervosa, assim. Porque daí a gente começa a bater a realidade, né? Mas sempre quis ser mãe. Só não sabia que o processo seria tão desafiador. O primeiro pilar é o financeiro, né? Isso marcou muito a gente nessa busca, né? Então, a gente procurou, né, outros meios e não conseguiu. Então, o financeiro sempre foi o que marcou muito. E o impacto disso também gera ali na família, porque daí a gente tem um sonho, mas acaba que aos poucos esse sonho vai se diluindo, a gente quer acreditar, mas vai se diluindo. Então, para mim, assim, que eu acredito, o maior impacto é o financeiro, que acaba impactando o restante, o emocional, né, os relacionamentos ali com a família e tudo mais. A gente sempre falava em ter filhos e tudo mais, só que a gente sempre falava assim, a gente tem que estar um pouco mais estruturado. Que era estar numa empresa melhor, ter um plano de saúde, alguma coisa assim, né? Tá, só que quando a gente viu que não era só isso, que o dinheiro era muito além do que a gente imaginaria que seria, e eu não queria fazer nada caseiro, nada que não fosse por clínica, eu comecei a perceber que, bom, se eu não conseguir em alguma ONG, alguma coisa, eu vou ter que fazer um empréstimo. Só que o empréstimo também não é assim, né? É muito alto, então o empréstimo dobraria, né, o valor de tudo, e a criança, ela não vem para o mundo sem ter o mínimo das coisas em casa. Então, tudo isso, né, se tornou assim, meu Deus, não vai dar. Incentivadora, eu tinha muito a minha madrinha, né? Ela sempre perguntava quando que eu ia trazer os bebês para casa. Mas a gente sempre falava logo, deixa de se planejar mais. E ela ainda brincava, vocês estão se planejando tanto que vocês não vão ter. E ela sempre quis ter filhos, mas acabou nunca tendo, né? E ela falou assim, faz que nem eu, que eu fiquei planejando, não tive e tu vai te arrepender. E eu pensava assim, mas eles não têm noção de quanto que é caro pra gente ter um filho, né? Não é só eles dizer, pronto, fiz um filho. Então, e os preconceitos a gente sofreu muito mais quando o Ben não era trans. Muito mais. Muito mais. Isso já é um reflexo na sociedade, né? Porque eu me apresentava de uma forma na sociedade e aí eu sofria o preconceito. E agora eu me apresento da forma como a sociedade me enxerga e como enxergam o padrão, né, da sociedade, né? Então, o preconceito, ele não existe até descobrir que, né? Então, tem esse ponto, assim. E eu acho legal também que os maiores incentivadores desse processo foi a gente, assim, um com o outro. A gente teve muito a madrinha dela, a Lu, a avó dela também, muito, assim. As outras pessoas incentivaram, mas tava aquela coisa assim, a gente não sabe se vai acontecer, então, mas a gente pegou na mão do outro e disse, cara, se for pra ser, vai ser e a gente vai fazer ser, entendeu? Em algum momento vai rolar. Então, acho que isso é bem importante. A Tainara é que nem eu. Se emociona. Sou muito chorona, gente. Mas isso aí é legal porque a nossa história é tão bonita, né? A gente luta tanto pra ter nossos filhos, né? Que eu sempre choro também.
Semana passada eu chorei. O ano passado eu fui numa ginecologista, né? Isso me marcou muito também. Que pra fazer os exames tudo normal, e daí ela falou assim, quais são os métodos contraceptivos, né? Daí eu disse pra ela assim, eu não uso nenhum. Daí ela assim, tá, mas como tu faz pra prevenir uma gravidez? Eu assim, eu não preciso, eu sou casada com um homem trans, né? Daí ela olhou pra mim e disse assim, tá, mas e tu não quer ter filho? Como se o fato de eu ser casada com um homem trans eu não poderia ter um filho. Eu nem voltei mais, assim, eu fiquei tão chateada que eu só terminei, assim, de fazer o exame com ela e nem voltei pra pegar resultado, nada. Eu fiquei bem chateada, mas isso, assim, eu sofro muito menos do que o Ben sofre, tudo. Ele tem que estar falando toda hora quando vai no médico e tudo mais. Mas, assim, eu lembro que quando ele se transicionou, assim, eu disse assim, meu Deus, agora eu posso respirar na sociedade, porque antes eu vivia tendo que me justificar pra tudo. Qual era o teu nome antes? Todo mundo pergunta isso. Era Brenda. Brenda. É até estranho falar, até né? esqueço. É muito estranho. Eu brinco... É a primeira vez que eu tô escutando isso. Eu brinco que era uma homenagem pro meu avô, né? Meu avô materno, que era Breno, né? E aí eu quis seguir ali, deixar meio próximo, mas não tão próximo, porque tem aquela transição ali das pessoas aprenderem a me chamar também, né? A se comunicar comigo. Mas eu brinco assim que foi a minha irmã que existiu numa certa fase da minha vida ali e agora é uma nova fase, né? Que é de fato como eu me sinto confortável e pertencente a esse mundo, assim. É a forma que eu traduzo, sabe? Esse processo, né, de encontrar informações sobre reprodução assistida e tudo mais, foi um processo bem complicado, assim, tortuoso. Eu vou traduzir bem assim, porque não existe muita informação disponível para pessoas comuns, que não são da área médica, né? Então, eu como uma pessoa comum que quero ser pai, eu vou abrir o Google, vou colocar lá, vai vir um monte de coisa, vai vir um monte de informação. Mas às vezes não responde as minhas perguntas básicas sobre isso, né? Então, qual foi a primeira coisa que a gente pensa? Vamos marcar uma consulta, né? Então, vamos seguir por esse caminho. Então, aí já começa por aí. Só que a gente não entende como que vai funcionar e mesmo indo numa consulta ainda é muita informação, muita coisa. Então, é um processo cansativo e tortuoso psicologicamente para quem não tem um conhecimento médico. Então, eu definiria assim. Eu acho que os valores elevados também, né? É muito complicado, porque a gente pensa assim, cara, eu só preciso de uma coisinha, e essa coisinha é um financeiro gigante que a gente pensa assim, cara, pra muitas pessoas o valor pode ser nada. Mas pra gente que tá começando a vida do zero, sem herança, que nem dizem, né? Sem nada, 30 mil, 40 mil, 60 mil, porque depende, né? Não é garantia que tu vai fazer um ciclo e vai dar certo. Então, tudo isso a gente sempre questionou. Se a gente for pagar e se não der certo de primeiro, o que a gente faz? Então, tudo isso sempre surgiu muito na nossa cabeça e a maioria das propagandas sobre fertilização, sobre tudo, não engloba muito a nossa comunidade. São poucos os que falam sobre a nossa comunidade. Então, nem era uma realidade quando a gente ficou junto. Não. A nossa comunidade ter filho e fazer inseminação e nem casamento tinha ainda na época. Então, foi há pouco tempo, né? Inclusive, a gente correu para casar porque falaram que ia ser proibido. Então, tudo isso a gente viveu. E hoje em dia tá de cara com o fato de fazer uma inseminação. Nossa, incrível. Sim, na internet, se tu abre qualquer comentário que tem a nossa comunidade envolvida, tu vai ler muita coisa que tu não gostaria de ler, né? Como a gente sempre fala assim, vamos ter um filho, só que como a gente vai proteger esse filho das pessoas lá fora? Porque as pessoas são maldosas, né? Elas falam o que não deve. Então, tudo que tu vê da nossa comunidade tem alguma coisinha. E apoio da comunidade em si, ao mesmo tempo é uma comunidade fechada, né? A gente é muito fechado, mesmo com nós mesmos, assim. A gente, é difícil tu conquistar a confiança, né? Então... Eu acho que pela carga, né? A gente acaba entrando numa defensiva pelo que a gente vai vivendo, né? E vai sofrendo ali. Então, tem essa questão, tem esses desafios ali na questão de ter um espaço para falar sobre isso. Uma referência, né, que eu falo muito é o Roberto Betti, né? Que ele é um homem trans que gestou, né, o filho dele. É uma realidade, mas nem todos os homens trans querem gestar. Eu quero ser pai, mas eu não preciso gestar para ser pai, né? Então, e ele vivia um relacionamento transcentrado, que é um relacionamento onde os dois são pessoas trans.
Então não foi através de FIV, então também não era a minha realidade, mas eu me espelhei nele ali porque ele estava vivendo um sentimento que eu queria viver. Então para mim foi uma referência muito forte, tem algumas outras referências que a gente segue, mas eu acho que esse espaço ali do Instagram foi o máximo que a gente conseguiu para falar sobre. A importância da nossa rede de apoio. Até a gente ganhar o ninho, a gente sentia assim que as pessoas apoiavam a gente, só que não acreditavam 100% porque sabiam que era um empecilho muito grande a gente conseguir fazer a inseminação, porque todo mundo sabe o valor que é, tem uma ideia assim, né? São poucas as pessoas que acham que é só ir ali e fazer. Então, mas quando a gente brinca, quando a gente fez a live com vocês e a gente ligou depois pra minha sogra, pro meu sogro, eles não reagiram assim, sabe? Eles ficaram meio assim, o que tá falando? O que tá acontecendo? Aí a minha mãe e minha Dinda já ficaram mais faceiras, que a minha Dinda já era aquela que tava sempre, né, na expectativa e já tava sentindo que tava acontecendo alguma coisa. Mas no outro dia, minha sogra e meu sogro começaram assim, quando que essa criança vem, quando que tu vai fazer, quando que começa. Então a gente sentiu que o apoio, ele virou a chave, assim, sabe? Até então, acho que eles não estimulavam muito pra gente não, sei lá, se não acontecer, a gente não ficar frustrado. E o nosso amigo também, que é trans, né? Tem um amigo, o Caio, né? Ele é trans. Ele transicionou depois da minha transição, então eu fiz parte do começo da transição dele. É meu único amigo e meu único amigo trans, assim. E ele tá sendo um apoio essencial, porque ele pergunta o tempo todo, quando que o titio vai brincar, o titio vai correr, sabe? Então, o que eu sinto é que através de mim ele tá sentindo talvez um sonho que seja dele também, que talvez possa ser um próximo passo na vida dele, sabe? Então, pra mim, pra nós, né, isso é muito importante. Assim, então essa rede de apoio, a gente tem pra onde correr, a gente tem o porto seguro, né, que é as famílias e esse amigo, a assim. minha irmã também tá super faceira. Então, assim, a gente não tem uma família muito grande, assim, bem menor até, mas todos que são nossos estão sendo especiais, assim, eles estão realmente sonhando com a gente, sabe? Eles não teve nenhum momento, assim, que eles falaram pra gente algo que a gente ficasse assim, nossa, sabe? Banho de água fria, não, assim... A gente imagina o futuro com o nenê viajando. Viajando, vai ter que acostumar ali, a gente é nômade, às vezes a gente tem família em São Paulo, tem família no Rio Grande do Sul, e onde tem oportunidade a gente tá indo. Então hoje a gente tá ali por Santa Maria, mas e amanhã a gente não sabe. Então essa criança, né, ou essas crianças, como eu brinco, seja o que Deus quiser, vão ter que viajar e a gente espera passar toda a nossa cultura familiar ali, né? Tudo que a gente acredita que foi bom pra nossa criação, pra essa aquilo criança. Que não foi também, né? Fazer diferente também. Trazer uma infância mais lúdica, assim, sabe? Eu sou muito da opinião de menos tela, doar mais, sabe? Eu esperei tanto por esse filho que eu quero, assim, 24 horas por dia, se eu puder, eu quero ficar colada. Eu disse que eu vou ser insuportável, porque a criança vai ser anti-beijo, assim, de tanto que eu vou ser insuportável. Mas eu quero uma criança feliz. A gente quer contar tudo no momento certo. Eu acho que tudo tem um momento certo. Pelas fases, né, da criança. E da forma, né, certa. Porque dependendo da fase, tem uma forma certa de falar, mas a gente não vai esconder nada. A gente quer contar tudo, porque a gente quer criar um ser humano decente, um ser humano como tem a gente orgulho foi da história criado, dele, né? Sim. Porque foi tão planejado, tão amado, que eu quero que ele vá lá na parada gay, bota a plaquinha com orgulho, sabe? Porque a nossa geração teve muita vergonha, né? Das nossas escolhas e tal, de vida. Mas eu não quero que a geração do meu filho, dos meus filhos, tenham essa vergonha. Pelo contrário, eu quero que eles consigam conviver com qualquer tipo de pessoa sem preconceito. Independente em raça, sexualidade, partido, nada, sabe? Que consiga conviver e mostre a educação que ele vai receber dentro de casa, né? E um ponto importante também é que eu entendi isso depois que eu fiz a transição, depois de passar pela terapia e tudo mais. Tem todo um processo, não é só simplesmente usar hormônio, né? Como muita gente pensa. Mas eu entendi que eu me entendia como um homem trans com 8 anos de idade. O quanto isso mudaria a minha trajetória até a minha transição, né? Até hoje, assim, o quanto isso mudaria se eu tivesse
tido um apoio lá com 8 anos, né? É Dá um exemplo. tema... Assim, a minha mãe me criou muito bem. Eu amo minha mãe, maravilhosa, mas ela não tinha uma rede de apoio para ela entender o que estava acontecendo comigo. E como que eu, uma criança de 8 anos, ia chegar nela e explicar, e nem eu sabia o que estava acontecendo Só queria usar comigo. calça de moletom. Que só queria ser eu, que eu me olhava no espelho e eu não me enxergava, eu não me via. Que a roupa, por mais que seja pequena, eu acredito que roupa não tenha gênero, tá? Mas a roupa me incomodava, porque era a forma como me enxergavam, entendeu? Então, é isso, essa bagagem que eu tenho, que eu trago e que eu aprendi a entender com a terapia ali, é o que eu também quero passar de história, sabe? Então, não como incentivo, como muitas pessoas falam, né? Mas para que a criança se entenda e saiba o que tá sentindo. Eu tô sentindo raiva, Seja eu tô livre, triste, né? eu tô feliz. Ó, eu quero te dizer, pai, que eu não gostei que tu me falou isso, entendeu? Então, isso vai além de todas as outras coisas, sabe? Então, É que a isso criança, eu acredito muito que criança ela é um mini ser humano, né? Ela tem que ser respeitada como tal. Então, se a gente pode falar do que a gente tá sentindo, por que a criança não pode, sabe? Então, a gente quer criar uma criança assim, que ela consiga se expressar dentro da casa dela e que ela não tenha tabus e podas, porque a sociedade acha que tem que ser de um jeito. Não, a gente... Tanto é que o Ben, ele quer porque quer que a gente só descubra o sexo quando nascer, né? Porque ele disse que se ele fez uma revelação pra mãe dele depois de velho... Teve duas não revelações precisa aí. ser a revelação do neném, né? Porque a gente não sabe de Sim. fato o que essa criança vai ser. Esse foi um pedido meu e ela aceitou, então ninguém vai saber, ninguém. Todo mundo vai descobrir na hora que nascer. Sim, eu. Não, ninguém, eu vou sair lá da hora no parto lá e vou dar um berro, o que é, mas também não vai definir, vou dizer assim, gente, por hora é isso, isso. Aí depois a gente descobre. Eu sempre fui muito criativa, minha mãe sempre estimulou muito a minha criatividade, ela me dava caderno pra desenhar, então eu sou muito eu gosto de arte, gosto dessas coisas assim. Mas a minha mãe, sonho da menina princesa, né, então eu vivia emperiquitado, cabelinho amarrado, meia branca, vestidinho branco, e ela dizia assim que eu arrancava as coisas do cabelo, assim, com 2, 3 anos de idade já, sabe? Tipo, eu não queria botar aquilo ali. E aí ela brinca que eu ganhei um All-Star com 3 anos vermelho, assim, e eu queria usar só aquilo ali. Então, assim, a gente brinca, é só um traço, né? Mas não é só um traço, é a personalidade da criança, já tá se mostrando como ela se enxerga, entendeu? Como eu quero que me enxerguem, né? Me vejam. Então, a minha mãe, claro, super protetora, né? Me criou ali e eu era princesa, eu não caía. Deus livre, eu caí suja a mão, já lavava a mão. Então, eu fui criada assim. E aí, teve o segundo chá revelação, né? Foi muito tranquilo, né? A minha mãe, eu acho que ela já sabia, de certa forma. A mãe sabe, né? Mãe, pai, família sabe. Precisava oficializar. Só oficializar. A mensagem que eu deixo para nossa comunidade é que se apoie em quem realmente importa, sabe? É que nem eu falo, nem todo mundo tem a família por perto que apoia. É muito raro. Mas a gente pode fazer a nossa própria família, né? Então, abrace pessoas que realmente acreditem em ti, no teu sonho. E nós podemos sim ter uma família. Basta a gente se munir de informações. Agora tem o Ninho Solidário, tem muito mais opções que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então, acho que se é um sonho mesmo, se é o que tu quer, cara, batalha, acredita que dá certo. E peçam ajuda. Peçam ajuda, Levantem a mão. Gente, tem a gente mesmo, chama no Instagram, pergunta, sabe? Tipo, a gente tá passando por essa fase. Eu fiz isso com a Karina, né? Eu fiz isso quando eu achei o ninho, eu chamei ela. A primeira coisa que eu fiz, como que funciona, o que é, né? Então, a gente precisa falar. Se a gente não falar, não vão nos ouvir. Então, é isso, assim, sabe? E eu acho que uma frase para traduzir tudo isso é que nenhum sonho ali é impossível, né? Basta ter fé. E o Ninho Solidário é a resposta disso tudo, é a prova disso tudo, assim. Se não fosse o Ninho Solidário, a gente não tava realizando esse sonho. Então, é isso, assim. E quem tentou, não ganhou, né? Que tente de novo, fique Tente de tentando, novo. porque uma hora vai chegar.
Quem é a família que vai ganhar um tratamento completo? Sou eu que vou ler. Tá, você que vai ler, mas deixa eu só falar o que ela vai ganhar, né? Porque a gente ajuda as famílias a ganhar. Sim, vão ganhar bebê. Grátis. O tratamento quanto tempo eles estão juntos? Quanto tempo eles estão juntos, Henrico? Mostra aí. 14. Mostra pra quem. Não, mas é bom. Tá, agora esse aqui, ó. Cidade, da onde eles são? Santa Maria. Muito bom. Agora essa aqui, ó. Depois tu tem que ler esse aqui. Agora é o nome deles. Vou ler. Agora é o nome. Camille, esse é o nome de... Ah, tá. Eu só vou ler. Tá, agora é só um pouquinho. B... Tainara. Muito bom. Eu amei ao vivo e a cores aqui. Ah, é Ben e Tainara. Ah, é o sobrenome do Ben. Ele quer ler o sobrenome do Ben.